Akihabara é um dos principais bairros de Tóquio, né? Um dos destinos preferidos dos estrangeiros quando eles vêm para a cidade, principalmente por ser conhecida como a meca da cultura otaku, né? Por todo lugar que você anda lá, hoje você vê lojas e shoppings inteiros dedicados à cultura otaku, animes, mangás. Lá também é muito conhecido pelos meiji cafés, né? É a região de Tóquio que tem a maior quantidade de meiji cafés, mas tudo isso é uma cultura recente, né? Uma história recente. Até algumas décadas atrás, Akihabara não era assim. Durante o período pós-guerra, Akihabara foi usado como rota de mercado negro, assim como todos os lugares por onde eu costumo andar. Tem muitas galerias, muitos becos ali que lembram inclusive alguns lugares do centro de São Paulo, os shoppings da Santa Efigênia, da Liberdade, até da 25 de Março. Na Avenida Paulista tem alguns agora também, que são aqueles shoppings que vendem eletrônicos, né, que eles consertam o celular em cima do balcão ali na hora. Geralmente são lojas de chineses, né, e eu acho que até por isso eles são tão parecidos, talvez seja uma estética meio asiática. São galerias muito estreitas, são lojas que são cubículos, né, que mal cabem o vendedor ali, e algumas delas continuam abertas até hoje, vendendo coisas bem interessantes, assim, coisas diferentes que a gente nem imagina. No final, para fechar o rolê, a gente vai passar num lugar que provavelmente é o lugar mais secreto de Akihabara, um dos grandes segredos de Tóquio, que é um santuário muito escondido, muito antigo também, que foi coberto pela urbanização e hoje ele é quase inacessível. É um lugar que os próprios japoneses não conhecem. É o tipo de lugar que você só entra ali se você realmente souber que tem algo, porque não é o tipo de lugar que uma pessoa normal passaria normalmente, tá ligado? Então vamos nessa aí que o bagulho vai ser louco. Essa saída aqui, né, da estação de Akihabara se chama Electric Town Exit, né? Aqui que era de fato a cidade elétrica, né? No período pós-guerra, essa região era usada como rota de mercado negro, né? Hoje em dia aqui é o principal centro de Akihabara, né? Tem muitos shoppings, muitas lojas de anime, meiji cafés e cat cafés, né? Tudo aqui é tomado pela cultura otaku hoje em dia. Mas até 20, 30 anos atrás não era assim, né? E se você procurar com cuidado, você ainda consegue achar um pouco da antiga Akihabara, de como era no período pós-guerra, principalmente aqui nesses becos, que é por onde a gente vai andar agora, né? Que nem os becos de Shinjuku, né? Que eu falei nos outros vídeos, igual os becos de Ueno também. Os becos daqui de Akihabara também eram usados como rota de mercado negro, né? A diferença é que aqui eram comercializados única e exclusivamente aparelhos eletrônicos, né? Por isso que a cidade era conhecida como a cidade elétrica, né? E hoje em dia a gente ainda consegue ver essas galerias estreitas, né? Que hoje em dia já não são mais tão movimentadas, mas antes, naquela época, todo o movimento era aqui, né? Nessas galerias escondidas que eram comercializados os eletrônicos no período pós-guerra, né? O que eles mais vendiam aqui, né? E até hoje em dia você ainda consegue ver nessas lojas, né? Eram rádios, né? Porque é o tipo de equipamento que era mais usado pelos soldados durante a guerra, né? Os rádios de comunicação. Por isso, olha aí, ó, tem muitas lojas de rádios, né? Ainda aqui hoje em dia. Hoje em dia, claro, é difícil até imaginar quem é que, né? Se tem realmente ainda, se tem clientela ainda esses estabelecimentos, mas eles ainda resistem aqui, né? A tendência é que tudo isso desapareça, né? Com o tempo, a gente pode ver que já tem muitas lojas fechadas, né? Aqui os portões fechados, né? E aos poucos tudo vai se transformando em cultura pop, né? Aqui já tem os gachapons, as máquinas de cápsula, né? Vai consumindo tudo, né? Mas um restinho ainda da antiga Akihabara, né? Da cidade elétrica, ainda dá para encontrar por aqui, né? Essa transição, né, da Akihabara antiga para a Akihabara nova aconteceu justamente porque naquela época, né, no período pós-guerra,
O principal tipo de eletrônico que era comercializado aqui eram os rádios, né, que a gente falou. Depois, com o tempo, começaram a comercializar também eletrodomésticos, né, geladeiras, máquinas de lavar, né. Só que com o tempo, né, conforme o Japão foi se recuperando economicamente na década de 60, né, esse tipo de eletrodoméstico, né, geladeira, fogão, passou a ser um equipamento normal, né, uma coisa que todo mundo já tinha nas casas. Então os estabelecimentos aqui dessa região passaram a se adaptar, né, para a maior tecnologia que existia na época, que eram os computadores, né, que estavam começando a surgir naquela época, né. Só que naquela época os computadores ainda eram equipamentos muito caros e que não era uma coisa que todo mundo tinha interesse, que todo mundo precisava, né? Não era como hoje em dia, né, que todo mundo tem computador em casa. Naquela época era só realmente quem dependia do computador para o trabalho, não eram todos os trabalhos ainda que dependiam dos computadores, né? Ou entusiastas, né? Pessoas que desde o começo se interessavam pela tecnologia e queriam ter a tecnologia, a melhor tecnologia em casa, porque eles gostavam do assunto, né? E aí acontece, né, que esses entusiastas, né, as pessoas que gostam de computador, que gostam de eletrônicos assim, são os nerds, né? Pessoas que são interessadas pela cultura hoje em dia, né? A gente conhece como a cultura nerd. Naquela época ainda não existia esse estereótipo de nerd que tem hoje, né? Mas os gostos, né, das pessoas eram os mesmos, né? E aí aconteceu que as pessoas que frequentavam Akihabara atrás dos computadores, né, esses entusiastas, os interesses deles coincidiam, né, com outras coisas, como anime, mangá, cultura otaku em geral, né? E por isso o mercado ao redor passou a se adaptar ao público, né? E foi aí que começou a cultura otaku a tomar conta de Akihabara, né? Mas a princípio tudo era eletrônico, né? E hoje em dia, né, a gente consegue encontrar essas vendas, parecem vendas de garagem, né, que vendem assim esses eletrônicos antigos, né? É difícil até você saber a função, né? Não dá nem para saber de em que máquina você usaria isso, né? Tem muitos cabos, né? Que é difícil até saber para que alguém compraria isso, né? Para que alguém precisaria disso hoje em dia. Mas algumas lojas nessas galerias aqui ainda resistem, né? Mas que nem eu falei, a tendência é que tudo isso desapareça com o tempo. Você dá pra ver, ó, o tanto de loja fechada que já tem por aqui, né? Mas hoje em dia muitas dessas lojas elas ainda sobrevivem justamente de entusiastas, né? De nerds que têm interesse em tecnologias antigas, né? E vem aqui para comprar essas coisas específicas. Então assim, é muito mais um hobby hoje em dia nessas lojas. Antigamente elas eram de fato voltadas para a necessidade do mercado, né? Mas hoje em dia elas acabaram se tornando um negócio meio passional, assim, né? A clientela desse tipo de lugar hoje em dia são pessoas entusiastas, né? Que gostam desse tipo de tecnologia antiga, né? Aqui é curioso que você consegue, por exemplo, comprar cartuchos, né? Os primeiros videogames, né, que lançaram aqui no Japão, eles funcionavam com cartuchos, né? Os jogos eles eram em cartuchos, né? E aí naquela época tinham japoneses que depois que eles já venciam, né, zeravam os jogos, eles abriam os cartuchos e manipulavam os chips manualmente para fazer alterações no jogo, né? Acaba que eles criavam cartuchos personalizados, né? Cartuchos únicos, assim, que você não encontrava à venda em lugar nenhum, né? Em algumas dessas lojas aqui você ainda consegue encontrar um desses cartuchos personalizados, né? Que são raridades, né? Que quem é entusiasta de jogo, essas coisas, pode se interessar, né? Outras coisas também, eu já vi uma loja aqui que vendia placa de som de máquina de fliperama, né? Que as pessoas conseguiam comprar a placa de som para reproduzir a música dos jogos antigos do fliperama, né? Então é um mercado bem focado assim nesse tipo de público, né? Hoje em dia a cidade elétrica ela só existe assim como um reflexo do passado, né? É claro que Akihabara ainda é um bairro voltado para eletrônicos, tem lojas de eletrônicos aqui, né? Lojas grandes, que nem a Yodobashi Akiba é a maior loja de eletrônicos do mundo, né? E fica aqui em Akihabara, né? Tem a Bic Camera, né? Enfim, lojas de eletrônicos normais, né? Como qualquer outra no mundo, mas
por esses becos, né, que antigamente eram usados como mercado negro, né, eles meio que pararam no tempo, né? Eles continuam vendendo tecnologia antiga, né? E hoje em dia eles atendem principalmente entusiastas, né? Não é uma coisa assim que se você está precisando de um aparelho novo, alguma coisa, você vai colar lá, né? Aqui é se você é realmente um entusiasta, um nerd que gosta de tecnologias antigas, você ainda consegue encontrar um reflexo disso por essas galerias, né? Mas, que nem eu falei, tudo isso vai desaparecer e eventualmente a cultura pop vai assumir a Akihabara inteira, né? Agora, né, como esse aqui é um vídeo mostrando Akihabara além da cultura pop, além da cultura otaku, né, eu acho que não tem como deixar de passar por um lugar que provavelmente é o mais fundo que você consegue ir em Akihabara. É um santuário muito escondido que fica aqui numa viela aqui no centro de Akihabara, que pouquíssima gente conhece, e é muito fácil de entender porque muito pouca gente conhece, porque realmente é muito escondido. Vocês vão ver como é que é difícil de chegar até ele. O nome desse santuário é Hanabusa Inari. Eu não sei quando ele foi construído, eu não sei de que época que ele é, mas com certeza ele é muito mais antigo do que o bairro de Akihabara, provavelmente até anterior à guerra, né? Provavelmente como uma forma de respeito aí à tradição, né, japonesa, à religião, ele foi mantido mesmo com a urbanização da área, né? E muitos prédios foram construídos em volta dele, quase inacessível de tão escondido que ele é, né? Olha aqui como é estreito o beco que a gente tem que entrar. Isso aqui não é nem um beco, né? É um vão entre os arranha-céus. Não dá nem pra passar aqui de guarda-chuva. De tão estreito que é, né? Olha só. Não tem nem 1 metro de uma parede até a outra. No momento que você entra aqui no beco, todos os barulhos da cidade, né, eles desaparecem. Apesar de você estar no centro de uma das regiões mais movimentadas de Tóquio, né, ali as pessoas passando ali na avenida, elas não fazem a mínima ideia que aqui no beco tem um gaidin espreitando no meio dos prédios, né? Olha só o quão fundo. Tem partes que tem até que se abaixar para conseguir passar. Quem imaginaria, né? Quem vê de fora nem imagina que aqui vai ter alguma coisa de importante, alguma coisa de interessante para ver, né? E tá aí, ó, o santuário de Hanabusa, no meio dos arranha-céus. Um pedacinho de Akihabara que foi esquecido pelo tempo, né? O Tori, a cerca vermelha, o portãozinho vermelho, no meio dos prédios. Olha só, interessante aqui, tem uma árvore até morta aqui, uma árvore seca, né? E olha só como dá pra ver que os prédios eles realmente foram construídos desviando do espaço do templo, né? Porque o templo estava aqui muito antes deles, né? Aqui tem alguns acessórios, né, da pessoa que faz a manutenção. A estátua de raposa. E aqui o local para fazer as oferendas. Tem até uma rosa ali, né? Algumas pessoas ainda... Interessante pensar que alguns japoneses ainda devem vir aqui fazer a oração, né? Tem um poste de luz aqui que obviamente foi colocado aqui exclusivamente para o templo, né? E o caminho que a pessoa tem que percorrer
estreito, quase inacessível para chegar até aqui. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o Santuário de Hanabusa, ele é um santuário pequeno, né? Nem se compara com esses templos gigantes que tem por aí em alguns lugares do Japão, até aqui em Tóquio mesmo, tem uns bem maiores, bem mais extravagantes, né? Mas esse é um que chama muita atenção pela peculiaridade, né? Pelo lugar em que ele tá. Por isso ele é provavelmente o meu templo preferido aqui de Tóquio, porque eu gosto muito desse bagulho urbano. Um templo assim perdido no meio dos arranha-céus é um negócio que chama muito a minha atenção. A gente caminhou bastante por lá, por aquelas galerias, né, que vendem essas tecnologias antigas. Tinha muita coisa fechada, né? Não sei também se é por conta do dia da semana, se é por conta do vírus, porque muitas daquelas lojas, né, justamente por serem lojas tão antigas, né, até do período do pós-guerra ainda, muitos dos donos daquelas lojas são idosos, né? Então eu tava pensando nisso e é possível que esse seja um dos motivos também por ter tanta coisa fechada, né? Porque justamente por serem idosos, talvez eles não estejam se arriscando tanto de ir trabalhar. Também chama a atenção, né, por aquelas vielas, alguns cubículos, né, onde costumavam ser lojas, né? Hoje em dia eles têm só uma máquina de venda automática, né? Com todos os produtos expostos ali, você chega, coloca a nota, o dinheiro, a máquina vende sozinha, né? Isso é porque também outro motivo pelos donos da loja serem idosos, às vezes eles já nem tem mais condições de trabalhar. Mesmo se tiverem também, para que eles vão ficar o dia todo lá num cubículo daquele, num beco daquele, né? Se eles podem simplesmente colocar ali uma máquina automática que faz o mesmo serviço que eles fariam. Principalmente aqui no Japão, né? As máquinas de venda são muito populares e por essas galerias ali de Akihabara, elas vendem até coisas diferentes, assim, que a gente não costuma ver pela rua. Tem máquinas que vendem fita de LED, por exemplo. Então é uma forma, assim, que essas vielas vão se adaptando para sobreviver ainda nos dias de hoje. Aos poucos tudo vai desaparecendo, mas a gente ainda consegue ter uma noção, pelo menos um vislumbre de como eram aquelas vielas na época da guerra. Aquilo ali era de fato um mercado negro muito movimentado. E é isso aí, já deixa aquele like ordinário aí, é nóis.